Você vê na internet e na TV aqueles vídeos e fotos maravilhosos de pratos de risoto e acha que é impossível fazer aí na sua casa ou vai ter que pagar uma fortuna no restaurante bem chique para comer? Vem comigo que eu vou te ensinar a melhor receita base desde o início até o final para você fazer com os ingredientes e o recheio da sua preferência. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Assista até o final para aprender o passo a passo e vem comigo! Você assiste aqueles programas de culinária na TV e fica babando achando que é um prato muito complicado e difícil de fazer? Eu vou te ensinar hoje a melhor receita base de risoto e o ponto ideal para você nunca mais se perder e conseguir fazer o maior sucesso aí na sua casa como um verdadeiro MasterChef. Então já se inscreve no canal para acompanhar as receitas e vem aprender comigo fazer essa receita de risoto maravilhosa. Sejam muito bem-vindos ao canal Pano Cozinha. Um fator chave para um bom risoto é o caldo de legumes. Então vamos iniciar por ele. Bom, pessoal, então para o caldo de legumes a gente vai utilizar uma cebola, meio salsão, 3 cenouras pequenas, um alho poró, tomilho, salsinha, louro e alecrim. Já mostro pra vocês como que a gente vai colocar. Bom, pessoal, então aqui eu coloquei uma cebola e as 3 cenouras picadas grosseiramente. O salsão, ou aipo, né, como também é chamado, eu divido ele, abro as partes, ó, separo as pétalas, lavo e retiro um pouco das folhas, porque ele vem muitas folhas. Então, eu deixo só as mais verdinhas. Vamos cortar grosseiramente também e também colocar na panela. Conhece o salsão? Ele é formado de vários talos. Depois ele se ramifica onde tem as folhinhas, assim, ó. Ele tem um cheiro bem característico e também dá muito sabor aos pratos. Já adicionei o salsão na panela e agora vamos para o alho poró. Para quem não conhece, esse é o alho poró. Ele tem um talo comprido e as folhas. O que você come, geralmente, quando você come uma quiche de alho poró, por exemplo, é só utilizado o talo. Então, até mais ou menos aqui é onde é utilizado em quiche, em torta, risoto. Então, eu vou cortar, eu vou limpar e vou cortar esse talo do alho poró. Vou colocar algumas folhas ali que eu gosto de colocar também para cozinhar no caldo e vou separar um pouquinho também para colocar no risoto. Vou mostrar para vocês. A parte de cima do alho poró, eu já cortei aqui. A parte de cima do alho poró, ela vai se ramificando, tá vendo? Então, você tem que ir tirando. Se você for utilizar um pouco das folhas, você tem que ir tirando pra lavar uma a uma, porque, ó, tá vendo, ó? Peraí, deixa eu focar aqui. Tá vendo, ó, que fica sujeira, né? Terra. Então, tem que lavar muito bem. E essa aqui é a parte que geralmente você come. Então, eu adicionei aqui na panela o alho poró. A gente tem um costume muito feio de jogar talos, né? Então, tudo que é talo, o talo da salsinha, o talo da cebolinha, no caso aqui do alho poró, da cebola, a gente tem mania de jogar. E quando a gente cozinha, isso dá muito sabor ao nosso prato. Então, a gente não desperdiça nada, principalmente os talinhos dá muito sabor. Então, a gente coloca aqui junto pra cozinhar. E eu piquei um pouquinho aqui também pra refogar junto na hora do risoto. Então, agora, para complementar o nosso caldo de legumes, nós vamos fazer um buquezinho de ervas. Buquê de ervas, né? Então, aqui eu peguei um raminho de alecrim, um ramo generoso de tomilho, que eu amo tomilho e dá um sabor incrível. Salsinha pode ser a gosto, aqui também tem uns 3 talinhos e umas 5 folhinhas de louro. Bom, então aqui eu fiz um buquê com minhas ervas, eu amarrei com um talo de salsinha, não sei se vocês conseguem ver. Com um talo de salsinha, você pode amarrar com barbante também, se você quiser, ou pode colocar solto. Então, relembrando, aqui nós temos uma cebola, 3 cenouras pequenas, meio talo de salsão ou aipo, como você preferir, um alho poró, alecrim, tomilho, salsinha, louro.
Agora eu vou colocar pimenta do reino em grãos. Aqui, ó, eu tenho 5 gramas de cada cor. Eu gosto de colocar das 3 cores. Vou completar de água. Geralmente, para essa quantidade, uns 3 litros de água é o suficiente. Mas você pode completar também a olho aí a panela. Completado com água, vou ligar o meu fogo e vou deixar em fogo alto. Quando começar a ferver, eu vou diminuir o fogo, vou deixar em fogo baixo por 30 minutos no mínimo. O ideal e o que eu gosto e o que eu vou deixar são 2 horas. 2 horas é o suficiente para extrair todos os sabores de todos os legumes, vegetais, ervas. Então, 2 horas é o tempo ideal. Então, em fogo baixo por 2 horas. Bruna, posso utilizar o caldo industrializado? O caldo de legumes, o caldo de camarão, o caldo de carne? Pode. Vai ficar igual? Não. Vai ficar ruim? Não, também. Não vai ficar ruim, né? A gente sabe que ele não tem tantas propriedades boas, né? O caldo pronto. Mas eu já utilizei. Ah, chegou uma visita, eu quero fazer um risoto rapidinho, não tem o caldo pronto. Pode utilizar. Ferve a água, dissolve o caldo e vai colocando no risoto a água com o caldo industrializado, não tem problema. Mas o caldo caseiro dá muita diferença. Esse caldo você pode congelar. Então, sobrou bastante? Pode congelar. Pode congelar em formas de gelo e ir utilizando nos seus pratos como você utiliza o caldo quinó já pronto, né? Então, você pode também, eu vou fazer não só para risoto, vou fazer como um caldo de legumes caseiro. Você congela na forminha de gelo e pode ir utilizando aí nos seus pratos. Esses legumes você pode utilizar como recheio de torta. Eu costumo voltar ele na panela de pressão, cobrir com tomate picado, deixo na panela por 15 minutos, tiro, bato no liquidificador e volto para a panela para apurar. Fica um caldo de... Fica um molho de tomate muito bom, muito saboroso também. Outra dica também é você colocar aqui, por exemplo, um peito de frango para cozinhar, para fazer uma torta, para fazer recheio de tapioca, de omelete. Fica muito bom também, dá sabor ao frango e o frango também contribui para o nosso caldo. Eu já fiz também algumas vezes assim, coloco o frango para cozinhar junto, depois tiro, faço um recheio de torta com o frango e com os legumes. Também fica muito bom. Bom, pessoal, então se passaram 2 horas e esse é o resultado. Fica um caldo bem saboroso. Agora eu vou coar, vou guardar esses legumes para fazer o recheio de uma torta, que depois eu mostro para vocês. E já mostro como que fica o caldo em si. Bom, pessoal, então aqui eu coei os legumes, vou reservar, vou guardar na geladeira para fazer o recheio de torta ou então o molho, ainda não decidi, como eu falei para vocês. E aqui o caldo em si de legumes, né? Então, esse caldo é o que a gente vai utilizar para fazer o risoto. Esse é o caldo que você pode também congelar, como eu falei para vocês, em forminhas de gelo para ir utilizando no lugar do caldo industrializado. Vou ensinar para vocês a base do risoto. O que é essencial, o que não pode faltar no risoto. O básico: cebola, parmesão ralado, arroz arbóreo, manteiga, azeite e vinho branco. Esses são os ingredientes que são essenciais, que são a base de um risoto, tá? Hoje eu vou fazer um risoto de palmito, champignon e azeitonas pretas. E também vou colocar um pouquinho de alho poró, que eu falei pra vocês que eu ia reservar um pouquinho pra colocar. Quais são as quantidades? Se você for fazer um risoto, você tem que sempre lembrar que vai dobrar a quantidade de arroz. Então, aqui eu tenho o arroz arbóreo. Aqui eu tenho 1 xícara de arroz arbóreo. Bom, pessoal, o arroz que eu costumo utilizar é essa marca aqui. Eu encontro lá no Savenhago, eu gosto bastante, dá bem certo. Dá pra fazer risoto com arroz comum, aquele arroz agulhinha que a gente tem em casa? Não dá. Pra fazer risoto tem que ser o arroz específico, que é o arroz arbóreo, que é um grão diferente, é um tipo diferente, ó. Ó como que é o grãozinho dele. Na imagem parece até que ele é igual, né? Mas é diferente, é mais gordinho, tem uma quantidade maior de amido. Então, pra risoto tem que ser o arroz específico. Eu gosto de fazer com arroz arbóreo.
Então, aqui eu tenho uma xícara de arroz arbóreo, aproximadamente uma xícara também de parmesão. Se você puder ralar o parmesão na hora, é melhor. Esse eu já comprei ele ralado, né, no empório, mas você também pode utilizar aquele que a gente compra em pacotinho, já embalado no supermercado. Só que prefira sempre esse raladinho mais grosso. Cebola a gosto. No caso, hoje eu vou utilizar a azeitona, vou colocar o champignon inteiro, o palmito eu já piquei e um pouquinho de alho poró a gosto e manteiga e azeite, que é o grande segredo que não pode faltar também no risoto. Eu vi que você tem aí, você falou que tem vinho branco. Vinho branco, sim, vinho branco seco. O vinho, né, ele é o pulo do gato do risoto. O risoto, ele tem que ter alguma bebida alcoólica quando você tá no preparo dele, tá? Eu vou ensinar vocês a forma para não ficar... Eu já comi vários risotos com gosto forte de álcool. Então, eu vou ensinar vocês como que faz para não ficar com gosto forte, tá? Bruna, mas eu não tomo bebida alcoólica. A gente sabe que quando a gente coloca a bebida no fogo, o álcool, ele evapora. Então, pode ficar tranquila aí, eu também não faço uso de bebida alcoólica. Então, no caso, a gente utiliza, né, para essa receita combina mais, então eu utilizo o vinho branco seco. Pode ser a marca mais barata que tiver no supermercado, tá? É só o pulo do gato mesmo, não precisa ser caro. Esse aqui, acho que eu paguei uns 11, no máximo uns 13 reais no supermercado. Então, vinho branco seco, eu vou ensinar vocês como fazer para não ficar forte. A receita base de risoto eu aprendi com a minha prima, que ela mora lá em Paris, ela é chefe de cozinha lá em Paris, e eu já errei muito com risotos. E depois que ela ensinou essa receita, foi onde eu aprendi e agora meu risoto não falha mais. Então, eu vou ensinar vocês a fazer um risoto top. Receita da Lila, que mora lá em Paris, chefe de cozinha. Um beijo, Lila! Então, vamos lá, pessoal? Frigideira quente. Olha, eu gosto de fazer risoto nessa wok, acho que é isso que fala. Que ela é um pouco mais funda, né? Porque você vai ter que mexer bastante. O risoto é isso, né? O risoto é você ir fazendo com calma, aos poucos, mexendo, pro arroz soltar o amido. Então, eu gosto de fazer nessa mais fundinha aqui. Então, manteiga e um pouquinho de azeite. Sim, os dois. Manteiga e azeite quente, manteiga derretida. Vou adicionar a cebola. E o alho poró. E vou refogar. Não é pra dourar, tá, gente? É só refogar. Ficou transparente, pode adicionar o arroz. Deu uma leve refogadinha, vamos adicionar o arroz. E vamos refogar um pouquinho esse arroz. Deu uma leve refogada no arroz, agora a gente vai adicionar o vinho. Qual a quantidade de vinho? Até que cubra o arroz, tá? Aqui, ó, já é o suficiente. E aí, a gente vai mexendo. Então, qual é o segredo pro risoto não ficar com aquele gosto forte, né? Que a gente até meio que sente o álcool. É deixar reduzir todo esse vinho. Então, a gente coloca o vinho até cobrir o arroz, né? Então, não tem uma quantidade certa. Se eu estou fazendo para uma xícara, eu coloco até cobrir, e assim sucessivamente. Então, cobriu, a gente vai mexer até evaporar todo esse vinho aqui do nosso risoto. Bom, pessoal, ó, então tá vendo, ó? Todo o vinho já evaporou. Então, agora a gente vai adicionar o nosso caldo. Sempre aos poucos. Cobriu o arroz? Ótimo. Geralmente dá umas 2 conchas. Cobriu o arroz? Agora a gente vai mexer. Esse é o processo do risoto. Então, coloca o caldo e mexe até evaporar. Evaporou todo esse caldo, caldo novamente. Mexe. Por quê? Esse processo de mexer é aonde faz com que o amido que tem
nesse arroz que é mais específico, né? Ele seja eliminado aqui, solte todo esse amido, né? Libere todo esse amido. Então, o processo do risoto é esse, tá? Não dá pra fazer risoto com pressa. Coloca o caldo, mexe, evaporou, caldo novamente, mexe. E assim, a gente vai seguindo até o ponto ideal, que eu vou mostrar qual que é o ponto ideal do risoto pra vocês, tá bom? Pessoal, então aqui, ó, já evaporou todo o caldo que eu coloquei, né? Aquelas 2 primeiras conchas. Vamos adicionar, abaixa o fogo, diminui o fogo e vamos adicionar mais um pouquinho de caldo. E aí, você vai repetindo esse processo até chegar no ponto desejado. Qual é o ponto do risoto, né? Já ouviu a gente falar assim, ó? Ah, passou do ponto do risoto, virou papa, grunhou tudo. Virou unidos venceremos. Então, o ponto ideal é al dente, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que o arroz deve ficar. O ponto ideal é quando o meio está branquinho, porém, as laterais dele, em volta dele, já estão transparentes. Lógico, né, que nada como o na boca, né, pra gente sentir. Então, lógico que eu também experimento. Mas, vou mostrar pra vocês depois como que fica o grãozinho. Ele fica branquinho ainda no meio, porém, ele já tá transparente dos lados. Então, esse é o ponto ideal, al dente. Pra não passar do ponto, pra você não correr o risco de perder o seu risoto, porque cozinhou demais. Não como cebola. Pode fazer sem cebola? Pode. Coloca a manteiga, coloca o azeite e já coloca o arroz direto. Pode fazer com alho comum? Pode. Precisa fazer com alho poró? Não, eu gosto. Mas também faço sem alho poró, faço sem cebola, faço com cebola e com alho comum. Aí vai do seu gosto e daquilo que você tem em casa também, né? Então, gente, ó, tá vendo que ele já começa a ficar mais grossinho? Esse caldo, ele começa a ficar mais consistente. Então, significa que o nosso amido, ele tá sendo liberado aqui nesse processo que a gente tá fazendo. Então, já é hora de adicionar mais caldo. E aí, você vai repetindo essas etapas. Essa é a base do risoto, gente. Então, quando finalizar aqui, quando chegar no ponto, o que que a gente vai adicionar? Parmesão ralado e manteiga gelada, né? Que vai dar aquele choque térmico aqui, que vai dar aquele brilho lindo no risoto, tá bom? Essa é a base do nosso risoto, né? A base de qualquer risoto. Se você é novo por aqui, você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal para sempre ter receitinhas aqui desse tipo, né? Receitas fáceis, gostosas, saborosas. E também compartilhe, né, com quem você ama. Se você não é muito da cozinha, mas você gosta de apreciar uma boa comida, manda o vídeo aí para quem você sabe que vai fazer essa receita aí para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ah, Bruna, pra que ativar o sininho? Se você ativar o sininho, sempre que tiver uma receita nova, você já vai ficar sabendo. Saiu receita nova no canal, você já vai ficar sabendo. Então, é bem legal também, porque aí você vai estar sempre antenada em todas as receitinhas do canal. Pessoal, já experimentei aqui e tá no ponto ideal pra mim. Ponto ideal. Vamos ver se... Deixa eu desligar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Qual é o ponto do grão? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver que ele está branquinho no meio, porém, ele está transparente nas laterais? Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Se minha câmera consegue focar nisso. Mas esse é o ponto, tá, gente? E nada como na boca, né? A gente sentir aí na boca qual é o ponto que você... Então, chegou no ponto aqui que eu queria. Chegou no ponto, eu vou adicionar mais um pouquinho do meu caldo. Pra ficar um pouquinho cremoso, não precisa ser mais cheio, né? Já está no ponto que eu quero, então agora é só pra agregar sabor, né? Não precisa mais cozinhar, só pra ele ficar com um pouquinho mais de caldo. Vou adicionar a manteiga gelada e vou mexer pra dar aquele choquinho térmico, que é onde vai dar o brilho no meu risoto, tá? Agora, gente, a gente já pode desligar o fogo. Inclusive, pra colocar a manteiga, já pode desligar, tá? Vou desligar aqui.
Dissolveu toda a manteiga, a gente entra com o parmesão. Essa é a base, tá, gente? Essa é a base do risoto. Então, agora eu vou adicionar o palmito. O champignon. E a azeitona. E vou mexer tudo isso. E agora, pessoal, é onde você vai acertar o sal, tá? Como nessa receita a gente utilizou palmito, champignon, azeitona preta, já utilizo a manteiga com sal também, então deixa para acertar o sal só no final, tá? Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, só incorpora os ingredientes e pronto, sua receita está prontinha. E aí, ele fica assim, olha que coisa mais linda, pessoal. Eu finalizei aí com folhinhas de tomilho para dar aquele toque especial e um aroma mais gostoso ainda no nosso risoto. E como eu falei para vocês, essa receita é uma receita muito versátil, pessoal. Então, você pode colocar o ingrediente que você gosta, que você tem na sua casa. Depois eu vou trazer para vocês algumas receitinhas especiais que fazem sucesso aqui também, que é com linguiça, tem um que é com tomatinho cereja, tem o de camarão, que é bem tradicional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você gostou dessa receita e quer ajudar o nosso canal a crescer e a ter várias receitas desse tipo aqui pra você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte, compartilha essa receita e faça aí na sua casa. E se você fizer, me marque nas redes sociais, curta também a nossa página lá no Instagram. Eu te espero para a próxima receita. Um beijo!